Bom dia, bom? Oi, Isa, agora eu tô te ouvindo. Ai, que coisa boa, ótimo. Deixa eu só ver se o pessoal tá ouvindo a gente. Vocês estão ouvindo a gente? Foi. Acho que agora estão ouvindo. Com som. Com som. Tá ótimo. Pessoal, então a gente está começando hoje a nossa terceira semana de isolamento, a nossa terceira semana de live. E hoje a gente está recebendo a Ana Calil, que é advogada, é mestre em Direito Público, é fundadora do Laboratório de Regulação da Faculdade de Direito da UERJ, UERJ-REG. Se alguém ainda não segue, sigam. Eles produzem muito conteúdo interessante. E a gente tem o prazer de receber a Ana, que é essa brilhante jovem advogada, maravilhosa, consultora, Ah, sabe meu tudo. Deus. Doutora perfeita, da aula no Instituto New Law. É nossa coordenadora das disciplinas de novas tendências em regulação e novas tendências em direito administrativo. E a Ana vai falar hoje para a gente um pouco sobre uma questão que ganhou muita visibilidade com o coronavírus, que é a questão da telemedicina. Era uma coisa que já vinha há algum tempo e que no Brasil e no mundo sofreu mudanças recentes. E aí eu queria pedir para a Ana começar falando para a gente duas questões, levantando duas questões que eu achei muito interessantes quando ela me contou, é, falou agora há pouco tempo. A primeira é que houve uma mudança no cenário regulatório com o corona e que mudança foi essa para o Brasil, uma mudança que pode gerar reflexos nas nossas vidas. E o segundo ponto que eu queria que a Ana falasse depois é o que a gente tem que entender por telemedicina, né? Porque a gente estava conversando antes falando exatamente como a regulação da telemedicina ela pode, em algumas situações, até se aplicar a outras áreas. Então, é um tema que interessa dentista, fisioterapeuta, nutricionista, os profissionais da saúde. Então, a telemedicina não é só a medicina. Então, Ana, vou passar essa bola para você. A gente queria te ouvir sobre esses assuntos. Combinado. Bom, primeiro agradecer o convite. É sempre um prazer estar colaborando com tudo do New Law. Acho o Instituto ativo, com informações atuais, relevantes, de qualidade. Então é um prazer estar participando. Mais ainda por estar participando com você, que enfim, sou fã, admiradora. Acho que seu trabalho é incrível. E, enfim, modelo a ser seguido, para mim, pelo menos. Então, para mim Ai, é um prazerzão estar aqui. Então, Isa, eu acho que a primeira coisa, eu vou fazer a ordem fora do que você falou, tá? Eu vou fazer de forma mais, acho que didática, para quem desconhece do assunto tentar entender. uhum, Primeiro, eu sempre falo para os meus alunos, seja de graduação, de pós-graduação, do que for, que quando a gente trata de regulação, a gente tem que sempre tentar ser o mais específico possível. uhum, Porque a regulação vai variar de grau, de tipo, de tudo, a depender do setor que a gente está tratando. uhum, Então, a regulação de aplicativos, de forma geral, de forma genérica, uhum, ela não atende à regulação dos aplicativos de saúde e de telemedicina, justamente porque a gente está tratando de um tema sensível, né? Como a gente já viu, inclusive em lives do próprio New Law, quando a gente trata de dados médicos, a gente está tratando de dados sensíveis. Quando a gente trata do setor de saúde, a gente está tratando de um setor de temas sensíveis. uhum, Então, a gente já tem que ter essa diferenciação de partida, porque a regulação vai ter que ser específica. E vai ter uhum, que ser específica porque se a gente pensar em cenário de Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Lei Geral de Proteção de Dados colocou uma caixinha diferente para o dado de saúde, como dado uhum. sensível. Então, só a partir daí a gente já vê que tem que diferenciar. Não é tratar laranja com banana e assim vai. Então, um incômodo que eu tenho é colocar telesaúde, telemedicina, os aplicativos correspondentes, dentro da mesma caixa que proteção de dados em geral, quando eu acho que é diferente. Acho que esse é o primeiro cuidado regulatório que a gente tem que ter. Um segundo ponto, também ainda dentro dessa questão, é com relação a quem é competente para regular telemedicina, né? E, de novo, telemedicina eu não estou falando só de médico.
Telemedicina, eu estou falando de todos os profissionais de saúde, tá bom, gente? É importante ressaltar isso. Então, vamos contextualizar a telemedicina dentro do setor para a gente conseguir compreender as discussões regulatórias que estão acontecendo e entender as competências. Eu estou fazendo uma digressão um pouco maior, que é para a coisa ficar bem didática. Então, vamos lá. Telemedicina. A palavra-chave para entender telemedicina é interação. Então, a gente está falando de interação de qualquer tipo dentro da área de saúde. Médico-médico, médico-paciente, e daí vai. Médico-enfermeiro, médico, qualquer profissional de saúde dentro do sistema da rede de saúde. A telemedicina, ela não é voltada só para o atendimento privado, tá, gente? Ela é voltada também para o setor público. Então, a regulação, ela já está se importando não só com a telemedicina do setor privado, mas também a telemedicina voltada para o SUS. E se a gente pensar a nível de Brasil, que tem um sistema de saúde bastante peculiar, se essa regulação não fosse voltada para o SUS, ela deixaria de atender uma boa parcela de médicos, pacientes e também para resolver questões estruturais e que sempre existiram no nosso sistema de saúde, né? A telemedicina, ela tem o potencial de conseguir diminuir o número de fila de espera, de consulta e diversos outros pontos que é mais da política pública de saúde do que propriamente da telemedicina. Então, assim, a gente está falando de um setor complicado do ponto de vista de ser sensível, a gente está falando de um setor amplo, considerando que o sistema de saúde do Brasil, o sistema público é gratuito, universal e, enfim, a gente tem um banco de dados e um material para gerir via SUS enorme. E a gente tem um sistema complexo de saúde no Brasil, né? A gente tem muitos atores que vão orbitar dentro dessa lógica sistêmica da saúde. Então, não, assim, isso sem querer interromper, a gente não tem uma pandemia global no meio da história. não, só tem uma pandemia. Aí a gente acrescenta uma pandemia na dificuldade. Então, assim, isso tudo torna uma equação de variáveis complicadas. E aí é isso, assim. E aí a gente escolhe regular um tema no meio do furacão, né? Então, assim, é um desafio para o regulador, é um desafio para o setor regulado, e a gente tem que tentar, para conseguir analisar criticamente essa regulação, fazer, de fato, esse histórico, essa definição, tudo isso que a gente está conversando. Daí, Isa, eu acho importante ressaltar que a gente está falando de competência, né? Então, só de cara, a gente já consegue pensar em 3 entes potencialmente competentes para falar do tema. O primeiro, mais natural, é o Ministério da Saúde, né? Acho que o Ministério da Saúde, por ser o órgão máximo de saúde dentro do cenário nacional, eu acho que a nível de diretrizes, planejamento geral, política nacional, fica a cargo do Ministério da Saúde. Então, assim, é natural que o Ministério da Saúde queira atualizar a política nacional de saúde para incluir um dispositivo sobre telemedicina. É natural que queira fazer uma estratégia nacional de desenvolvimento da telemedicina, que são instrumentos comuns de planejamento de política pública, que muito provavelmente vão surgir nos próximos meses em decorrência da telemedicina. Então, assim, a gente tem essa primeira figura do Ministério da Saúde como diretiva geral, como algo mais geral. E a gente tem, em segundo, que eu acho que é o ator mais relevante nesse contexto, que são os conselhos profissionais, né? A profissão de médico, a profissão de psicólogo, a profissão de nutricionista, todas elas, o exercício dessas profissões é regulado por lei e é uma lei que estabelece o poder de polícia, a fiscalização de um conselho profissional. Então, a gente tem que lembrar, como jurista, que esses conselhos profissionais são autarquias, né? São autarquias em regime especial, logo são entidades da administração pública. Então, sendo entidades da administração pública, tudo que eles fazem dentro desse contexto é regulação. Então, a gente esquece de colocar a lente da regulação também nesses conselhos. Porque quando se pensa em regulação, pensa em agência reguladora,
autarquias tradicionais, tipo IBGE, Inmetro, IBAMA, tudo mais. Mas esquece de botar a lente da autarquia dentro dos conselhos profissionais também. E isso se dá um pouco porque a OAB não é a autarquia propriamente dita, né? Por conta daquela discussão. Então, os advogados mesmo esquecem de colocar a lente da autarquia nos conselhos profissionais. Porque o que vale para a OAB, de ser uma entidade sui generis, não vale para os demais. Então, a gente está num campo de autarquia, entidade de direito público, de personalidade jurídica de direito público, parte da administração indireta, que é a regulação. Então, assim, quem vai tratar da regulação da telemedicina é o Conselho Federal de Medicina, é o Conselho Federal de Psicologia, é o Conselho Federal de Nutrição e assim vamos. Então, assim, o Ministério da Saúde, ele vai, e eu acho que deve regular uma diretriz geral, uma diretiva, mas eu acho que o grosso da regulação vai vir mesmo com os conselhos profissionais. E eu acho que... Pode falar. Imagina. Para quem é profissional de saúde, então a gente olha para uma... A gente, idealmente, olharia para uma diretriz geral do Ministério da Saúde, mas olhando muito proximamente para o conselho que se conecta a você para conseguir entender que tipo de serviço você pode prestar, né? Eu estou falando isso e eu conheço muita gente que trabalha nessa área, até gente que tem clínica, enfim, e com o corona e com os bloqueios e com a necessidade de interrupção de algumas atividades, muitas pessoas tentando prestar serviços de outras formas, elas ficam muito na dúvida daquilo que pode e o que não pode fazer. Então, olhar para geral, mas olhar muito para o que o seu conselho permitiu. Isso. Eu acho que não só no corona, mas na situação de normalidade também, você tem que olhar primeiro se tem uma diretriz mais geral, que vai vir de um órgão ministerial, vai vir de um órgão da administração direta, e aí depois você olha para o seu conselho. Eu acho que o passo a passo seria assim, como advogada de regulação, eu sempre faço isso, assim. Sempre que eu pego um caso regulatório, eu olho da regulação mais geral para mais específica, nunca da mais específica para mais geral. Porque a gente tem que também ter em mente que como é que você vai interpretar a norma específica? Você vai interpretar a norma específica com a diretriz do órgão ministerial. Então, assim, tudo que diz respeito à regulação setorial, você tem que partir do órgão ministerial, do órgão da administração direta. E isso vale, gente, não só para farma, né? Para o setor de saúde. Isso vale para qualquer tipo de regulação. Um exemplo muito breve, mas que eu acho importante para ilustrar, é o de perdão, canina aqui. Um ponto interessante é o que a gente está passando com o 5G, por exemplo. Né? O Ministério das Telecomunicações e o Gabinete da Presidência estão regulando todas as diretrizes gerais em relação ao 5G no Brasil, que é critérios de segurança, diretrizes para a Anatel e etc. Mas quem regula tecnicamente a questão é a Anatel. Então, assim, você tem que olhar primeiro para a diretriz do Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, para a diretriz do Gabinete de Segurança e depois você olha para a Anatel. Então, assim, a gente não pode esquecer que a regulação das agências reguladoras, das autarquias, etc., elas vão respeitar a diretriz geral do governo, ainda que não sejam controladas diretamente pelo governo. Então, a diretriz é uma coisa importante. E aí, assim, para fechar a tríade dos competentes, para a gente falar da situação da pandemia e telemedicina, eu incluo a Anvisa dentro da nossa equação. E por que eu incluo a Anvisa, né? A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é a agência, eu chutaria, com o maior número de competências dentro do mosaico de agências reguladoras brasileiras. Assim. A Anvisa regula desde tabaco a medicamento, a saneante, produto de limpeza, enfim, shampoo. Então, assim, você pensa controle de portos e aeroportos do ponto de vista sanitário. Então, assim, você pensa numa agência com um leque de competências absurdo. Então, assim, pela competência da Anvisa ser muito grande, ela vai acabar tocando a telemedicina, talvez não de maneira direta, mas de maneira indireta. Então, por exemplo, a emissão de receituário por um médico, ela é regulada pela Anvisa.
Então, assim, como você vai emitir um receituário numa consulta remota? O que você vai Uhum. ter que disponibilizar? Né? Um receituário digital. E quem vai Uhum. regular esse receituário digital? Aí a gente já sai da competência do Conselho Federal de Medicina e cai na competência da Anvisa. Então, assim, acaba que uma parte da regulação da telemedicina ela vai cair no colo de outros órgãos também. Então, a Anvisa, apesar de não ser protagonista nesse caso, ela vai ter algum papel. Então, assim, para recapitular, né, quais são os três grandes entes que a gente vai ter que olhar? Ministério da Saúde, conselhos federais, profissionais e a Anvisa, para essas questões relacionadas a receituário digital, compra e venda de medicamento e validade dessa receita digital e tudo mais. Então, a Então, nossa conta. regulação. Pode falar, Bom, Ivan. então você falou para a gente os três órgãos que a gente tem que olhar para poder Isso. entender qual é o normativo da área. E aí eu ia te perguntar, o que que mudou no cenário da telemedicina com o Covid? O que que a gente teve de novidade aí? Era proibido completamente até pouco tempo atrás? Então, vou falar do histórico primeiro e eu vou usar o Conselho Federal de Medicina mesmo, pegando aqui o número das normas para falar para vocês. Eu vou usar o Conselho Federal de Medicina mesmo como referencial, porque eu acho que, como eu falei no início, é o conselho mais forte, né, do ponto de vista de impacto regulatório. Então, eu acho que com a regulação do Conselho Federal de Medicina, os outros conselhos tendem a seguir a mesma linha. Então, a gente vai ter o Conselho Federal de Medicina como base. Então, um erro que eu estou vendo em muitos lugares sendo falado é que a telemedicina era proibida. Uhum. E ela não era proibida, na realidade. O que a gente tinha era um vácuo regulatório. Né? O que a gente tem, na verdade, é um vácuo regulatório. O Conselho de Ética Médica, né, que é uma norma, a gente às vezes trata desse tipo de questão como se não fosse norma, mas é uma norma, é uma Uhum. resolução do Conselho Federal de Medicina, portanto, norma, ele estabelece no artigo 37, parágrafo único, que a telemedicina é permitida. Só que ele condiciona o exercício da telemedicina à regulação. Então, a Isso gente antes, então. Isso antes. Então, assim, a gente tem uma norma autorizativa, na realidade, né? Uma norma que nem é tão nova. O Conselho de Ética Médica o Estatuto de Ética Médica é de 2002, atualizado em 2006 e depois em 2009. Então, assim, não houve intuito de proibir a telemedicina. Então, não tem uma regulação proibitiva para medicina. O problema foi, e a grande questão, inclusive, eu posso exercer a telemedicina na pendência da regulação? E aí a gente tem um cenário um pouco múltiplo dentro do Brasil. Por quê? O que começou a acontecer? Aplicativos de medicina começaram a surgir, né? Aplicativos, inclusive, de telemedicina. Dá uns exemplos para a gente, Ana, só para eu poder entender melhor o que que esses aplicativos faziam. Você dizia o que você estava sentindo e ele medicava, como é que era? É bem variado, Isa. Tinha alguns que eram de aconselhamento, que não é propriamente consulta, seja, eu tenho uma dúvida médica. Aí eu vou e pergunto essa dúvida para um médico. Isso não é consulta, isso é aconselhamento. Eu estou pedindo uma resolução de uma questão pontual. Outro exemplo, a interação médico-médico para discussão de caso clínico. Então, enfim, tudo isso tratado dentro da mesma bolha de telemedicina. Tinha um outro aplicativo que tratava não propriamente uma consulta, mas o que o médico chama de acompanhamento. Ou seja, você tem a primeira consulta presencial com o seu médico, mas aí você tem que fazer uma revisão, mostrar um exame, por exemplo. Aí o médico recebe o seu exame digitalmente, remotamente, e faz virtualmente só a sua consulta de acompanhamento. Então, assim, existem vários modelos. Telemedicina não é só a consulta presencial. E a tendência da maior parte dos aplicativos que são mais famosos na verdade, mais a de revisão até. Você tem a primeira consulta presencial e as demais você pode fazer remotamente. Então, assim,
São várias possibilidades que você explora. Então, aplicativos nesse sentido começaram a surgir. Qual a minha tese, né? Aplicativo de consulta mesmo não surgiu, eu acho que por medo mesmo da falta de regulação. Então, assim, a chance de você levar uma multa do CFM, uma aplicação de penalidade, etc., por um aplicativo de consulta propriamente dito, eu acho que é um risco que a maior parte dos desenvolvedores não quiseram comprar, nem dos médicos, não quiseram comprar por enquanto. Então, assim, para a medicina não existia proibição, mas existia um vácuo regulatório. Para a psicologia, por exemplo, o cenário regulatório é completamente diferente. O Conselho Federal de Psicologia já regulou praticamente tudo em relação ao exercício remoto da atividade de terapia. Então, por exemplo, para você ser um terapeuta que atende remotamente, você tem que ter um cadastro especial junto ao conselho, você tem que manter o prontuário, né, as anotações clínicas do seu paciente e assim vai. Então, assim, o Conselho Federal de Psicologia optou por regular de maneira, até acho bem interessante, é uma regulação boa, do meu ponto de vista, que garante, enfim, que pensa em proteção de dados, que pensa no cadastro do psicólogo e num controle da autarquia de quem está exercendo isso remotamente. Então, assim, o medo do Conselho Federal de Psicologia é que, pelo fato de psicólogo ser uma profissão regulada, mas coach não ser uma profissão regulada, se os psicólogos começassem a fugir para coach, porque coach muito tem atendimento remoto, né? Da atividade de coach. Então, assim, eu acho que a opção do Conselho Federal de Psicologia, mais especificamente, foi nesse sentido. Então, assim, a gente vê que, enquanto no Conselho Federal de Medicina a gente tinha um vácuo regulatório, o Conselho Federal de Psicologia optou por regular. Então, assim, ainda no que a gente tinha pré-coronavírus, voltando para os médicos, o Conselho Federal de Medicina tinha plena consciência que precisava regular. E aí, no início de 2019, em fevereiro de 2019, foi publicada uma resolução regulando a telemedicina no Brasil. Só que essa resolução, eu achei isso muito peculiar, ficou em vigor durante 20 dias. Caramba! 20 dias. E por que ficou em vigor durante 20 dias? Porque a autarquia, né, e aí falando criticamente mesmo, não seguiu nenhum processo regulatório para tratar da matéria. Não teve consulta pública, não teve audiência pública, não teve discussão interna. Foi um grupo de trabalho que criou uma norma, publicou essa norma e causou uma revolta entre os médicos. Caramba! Porque pegou um monte de gente de surpresa. Então, assim, aqui a gente faz uma pausa e vai olhar para o processo regulatório, né? A gente tem uma norma que foi publicada do nada, sem participação popular, sem participação do setor regulado. E qual é a tendência? Que essa norma fosse inefetiva, né? Ou que ela não atendesse à realidade que já existe de aplicativos de telemedicina e tudo mais. Porque você não ouviu o setor regulado. Então, assim, o que não fazer em um processo regulatório? Isso, não fazer. Então, assim, eu bati na tecla de que conselho profissional é autarquia justamente para esse ponto da nossa live. Como assim, muita gente sabe, existe um movimento dentro do governo de qualidade regulatória no Brasil, né? A gente teve, em 2018, as diretrizes da Casa Civil para análise de impacto regulatório. E Desculpa, só para ficar claro, então, existe um movimento no governo para melhorar o processo de criação de regulação, né? De criação de regulação geral, né? Seja de telemedicina, de 5G, Anatel, Anvisa, Inmetro, todo mundo, né? Então, assim, esse movimento do governo, ele é voltado para todas as entidades públicas que produzem norma, né? Então, se você é uma entidade pública e você produz norma, você vai ter que observar essas diretrizes do governo de boa qualidade regulatória, de boas práticas regulatórias. O foco mundial na boa prática regulatória é análise de impacto regulatório, né?
A análise de impacto regulatório, para quem não sabe, é um procedimento com várias etapas que você tem que cumprir para que uma regulação seja efetivamente qualitativa do ponto de vista do seu conteúdo, para que essa regulação atenda à necessidade do setor regulado e para que essa regulação esteja aderente ao impacto que ela pode causar. Então, assim, você, numa situação de emergência, por exemplo, não consegue fazer todas as etapas de uma análise de impacto regulatório. Mas, minimamente, você tem que saber, ou pelo menos tentar, mostrar que aquela regulação atendeu um critério mínimo de parâmetros para que ela seja eficaz. No caso do Conselho Federal de Medicina, eles publicaram no início de 2019 uma resolução que caiu de paraquedas, que não tinha nenhum relatório, processo administrativo, nem nada que evidenciasse que isso tivesse sido feito. Então, qual foi a consequência? Ter que revogar uma norma em 20 dias. Então, assim, isso é muito complicado do ponto de vista regulatório, porque você vê que teve, de fato, uma falha da autarquia, do Conselho Profissional, em tratar daquele tema. Para corrigir o erro, o que eles fizeram? Revogaram a norma, pegaram o texto dessa norma e aí colocaram em consulta pública. Então, assim, a gente teve uma consulta pública que já foi encerrada, mas ainda não tem relatório nem nada, que vai, enfim, endereçar tudo relacionado, todas as críticas dos médicos em relação a essa potencial norma do Conselho Federal de Medicina, que, no final das contas, regulamenta a matéria da telemedicina no Brasil. Então, assim, a gente vai ter novidades em breve, mas ainda não temos uma regulação. Continuamos no cenário de vácuo regulatório. No cenário Mas a gente sabe que existe uma intenção do governo de regular essa questão. Que em breve Exatamente. é novidade. Uma intenção bastante clara e que ficou bastante clara, agora trazendo o tema da pandemia, com relação ao coronavírus, né? A gente está numa situação de quarentena, tanto que a gente está remota, eu estou trabalhando de casa, você está trabalhando de casa, todo mundo trabalhando de casa, e naturalmente, assim, os médicos estão trabalhando no front, enfim, no tratamento da pandemia, mas existem outros médicos que não estão nesse front, que têm consultórios, que têm, enfim, pacientes a serem tratados. Se você pensar no psiquiatra, que tem um modo de tratamento, né, um modo de como tratar o paciente muito parecido com o de um terapeuta, não do ponto de vista clínico, tá, gente? Mas do ponto de vista de interação, que você fica com restrições. Então, foi pensando nesse contexto, né, e é isso que o preâmbulo da norma do Ministério da Saúde diz, foi pensando nessa dificuldade de pandemia, de atendimento, etc., que o Ministério da Saúde editou uma portaria, a portaria 467 de 2020, para tratar da telemedicina durante a situação de emergência de saúde pública do coronavírus. Ana, repita para a gente, por favor, o número da portaria 467? Isso, é a portaria 467 de 2020 do Ministério da Saúde, tá, gente? Ela foi publicada no Diário Oficial de 23 de março. Então, assim, é bem recente, é de agora. E o que eu quero destacar é que, assim, é uma portaria com objeto restritivo, tá, gente? É uma regulação temporária, excepcional e restrita. Ela tem essa tríade muito bem clara no seu artigo 1º, tá? Em relação ao objeto. Então, a gente está falando de uma portaria que não quer regular a telemedicina no Brasil. Assim, eu vi um pouco disso, sabe? Um frenesi de, a telemedicina agora está regulada. Não está regulada, tá? É uma situação excepcional que, sem dúvidas, vai servir de laboratório de teste para como vai se dar a regulação efetiva da telemedicina. Quando terminar esse momento de corona. Exatamente. Quando terminar a furacão. Então, assim, a gente está tratando de uma regulação excepcional. E essa regulação, até do ponto de vista de qualitativo, que é o que a gente estava conversando, eu achei bastante interessante que ela se preocupou em endereçar os temas para os seus atores competentes, né? Ela referencia o Conselho Federal de Medicina,
para tratar das dúvidas e questões relacionadas à atuação ética dos profissionais de medicina. Então, ela considera o ponto de vista da ética médica, que é bastante competência do Conselho Federal. Ela considera o receituário eletrônico, receita eletrônica, atestado eletrônico. Então, ela vai referenciar a competência da Anvisa também. Então, assim, foi uma regulação rápida, né? Uma regulação relâmpago, eu chamaria, mas foi uma regulação relâmpago que se preocupou em pensar em todo mundo competente envolvido e no que a gente tem que pensar de risco em relação à telemedicina. Ô, Ana, conta pra gente então um pouquinho sobre o conteúdo dessa regulação. O que você gostou? O que que ela traz? O que que ela permite? O que que a gente pode esperar aí? É uma regulação bastante geral, né? Não é uma regulação que vai trazer muito detalhamento. Eu até acho que, muito potencialmente, a depender de quanto tempo vai durar a situação de emergência em saúde pública, seria interessante que o Conselho Federal de Medicina complementasse essa resolução com algumas diretrizes. Mas ela vai tratar, assim, um ponto inicial que eu acho mais importante, né? Ela só permite o atendimento remoto se médico e paciente, ou médico e médico, estiverem confortáveis e aptos a isso. Então, assim, se o médico entender que não é caso de atendimento remoto, ele tem o dever de comunicar. Então, eu acho que, assim, ela deixa bem claro que telemedicina não é para qualquer caso, nem é para todo mundo. Então, assim, ela deixa claro que é um consentimento do médico, é um consentimento do paciente, em ambos estarem confortáveis nesse modo de atuar, né? Nessa modalidade de você exercer um ato médico. Então, por exemplo, sem querer te interromper, mas só trazendo para pode nossa... interromper à vontade. A pessoa, de repente, quer fazer uma consulta dermatológica, uma alergia, dá para o médico observar e, de repente, dizer o que você tem que passar, vendo uma foto, uma coisa mais simples, uma consulta de rotina. Não sei se tem alguma limitação, mas, de repente, uma consulta de rotina com o pediatra, em que a criança esteja bem, Sim. tal coisa específica, que é aquilo que muita gente já fazia por telefone, né? Você tem o médico da família, o médico de confiança, tem Dá intimidade, uma você já ligadinha. poxa, aconteceu isso, o que que eu faço? Então, estão abrindo aí uma porta para isso, de outras maneiras, até mais completas, né? Sim, Se você usar um aplicativo, se você for fazer um vídeo call, alguma coisa assim, sim. aproveitando o momento de dificuldade, né? E aí é o que você falou, até só pesando os riscos. Como é que eu vou no médico para mostrar uma coisa simples? Sim. E se o médico também é uma pessoa, né, que está numa situação diferente, então é mais seguro trabalhar assim. Sem dúvida, Isa. Eu acho que assim, são três pontos interessantes, né, para a gente levantar. O primeiro é com relação ao registro formal daquela consulta, né? A ligação para o médico da família, ela não ficava no prontuário do paciente, né? E a regulação do Ministério da Saúde, ela se preocupa em dizer, olha, optando pela consulta remota, é importante que seja registrado em prontuário o que foi tratado nessa consulta. Então, assim, a consulta remota não é uma conversa igual a gente tinha por telefone com o médico, né? Ela é formalizada, né? Então, assim, para ter um status de formalidade e de aceitação do ponto de vista daquilo como um prontuário médico, o médico ele vai ter um dever de preencher um prontuário eletrônico. Então, assim, você tenta aproximar ao máximo o mecanismo presencial do mecanismo remoto. Segundo, muita coisa, e aí você vai poder falar melhor do que eu, relacionada a aplicativos, proteção de dados e questões remotas, estão atreladas a consentimento, né? Então, assim, o consentimento é um instrumento-chave para a proteção de dados e é um instrumento-chave no exercício da telemedicina. Então, assim, o consentimento expresso daquilo tem que estar consignado. Você vai aceitar no seu aplicativo, eu aceito, eu estou ciente que vai ser remoto, os termos, tudo. Você vai ter que aceitar. Então, assim, o fator consentimento, que é importado especialmente por conta da questão dos dados sensíveis, ele está refletido nessa lógica de que médico e paciente têm que aceitar.
E terceiro é que restrições para grupos podem ser implementadas dentro desse sistema. Então, assim, por exemplo, pediatra, né? O pediatra, profissões que você tenha que ter o contato, profissões não, especialidades que o contato direto é importante, podem ser restringidas. Eu acho que esse grau de restrição, né, do que vai ser restrito, é justamente a competência do CFM. Se entender que dermatologista, por exemplo, não pode ter consulta remota. Ou que no caso de pediatra, você tem que ter cuidados adicionais, idoso, enfim, grupos que são mais vulneráveis. Cardiologista, por exemplo, que tem que medir algumas coisas que a gente não consegue fazer em casa. Já Exatamente, exatamente. Então, assim, o exemplo do cardiologista é interessante, porque nos Estados Unidos a gente já está tão evoluído na telemedicina que você consegue, né, logicamente nos casos de setor privado, que a pessoa tem recursos, a gente está falando de uma situação assim, que não é a situação da maioria, mas é uma situação que existe. Você tem, por exemplo, um relógio de batimento. Então você consegue fazer, sei lá, uma prova de esforço à distância, ou um teste de esforço à distância. E aí o médico recebe os dados do seu aparelho remotamente. Então, assim, nos Estados Unidos já existem algumas iniciativas nesse sentido. Você tem um aparelho em casa que atende parcialmente, ou que atende totalmente, um aparelho de pressão. E aí teu médico recebe os dados, então, assim, você pode ter, enfim, isso perfeitamente. Então, a tendência é que evolua cada vez mais, né? tomara, imagina a gente não precisar esperar o médico. Que Com maravilha. certeza. Com certeza, né? A grande dificuldade, e aí, enfim, eu penso sempre no setor público, né? Acho que como administrativista é inevitável que eu pense como isso vai chegar no setor público. E também pelo fato, achei isso interessante, da portaria ter colocado expressamente que a telemedicina vale também para o SUS e para o setor público. Então, assim, eu acho que isso faz a gente pensar como o SUS vai conseguir internalizar a telemedicina, né? Como você vai conseguir trazer essa concepção para dentro do setor público. Enfim, que a potencialidade é muito grande, mas como operacionalizar isso, assim, especialmente com o paciente também, né? O paciente que não tem educação digital, o paciente que é analfabeto funcional, como é que ele vai conseguir lidar com uma alternativa da telemedicina, né? Então, eu acho que, assim, o nosso país, enquadrado como um país em desenvolvimento, com dificuldades de um país em desenvolvimento, vai ter mais variáveis complicadas dentro disso. E aí não é uma portaria excepcional e temporária do corona que vai resolver, né? Mas a portaria, ela considera que o setor público pode usar a telemedicina. Então, assim, a portaria é bem geral. Ela vai tratar basicamente disso. Pode, tem que ter consentimento, tem que ter prontuário eletrônico, pode ter receita eletrônica e vale só para isso. Assim. Não usem telemedicina para outras coisas. A telemedicina dessa regulação, ela é voltada para a contenção, para questões relacionadas ao corona. E aí, Ana, sem querer te interromper, mas só para destacar um ponto para quem Claro. ouve a gente, essa portaria ela abre mais um mercado para a advocacia, né? Porque você vai ter, por um lado, desenvolvimento de vários aplicativos nessa linha para possibilitar a operação, e por outro, a gente vai advogado escrevendo termos de uso, examinando toda essa regulação, acompanhando as mudanças que vão acontecer. Então, é mais uma demanda que a gente recebe, né, no nosso mercado. Com certeza, é mais uma demanda que a gente recebe e aí do ponto de vista assim de instrução para advogados assim, que peguem casos similares, eu entendo que a gente tem que sempre olhar para a adequação daquele aplicativo, para a adequação da atuação do médico, para a adequação da atuação da clínica, para a regulação. Assim, você tem que fazer sempre um checklist, né, de tudo aquilo que tem que ser obrigatoriamente observado para ver se aquilo está sendo cumprido. E eu sempre gosto de fazer, assim, quando eu faço uma análise regulatória, um mapeamento de risco. Então, assim, você tem que sempre trazer o risco associado àquela atuação. Porque geralmente vai ter algum risco, assim, é muito difícil que a regulação trate todos os pontos que aquele aplicativo tem. Então, assim, geralmente fazer esse mapeamento de riscos é também importante. Então, Isa, com a abertura da portaria, a gente já tem projeto de lei
para regular o tema a nível de corona. Uhum. E para regular o tema de maneira geral, a gente também tem vários projetos de lei que tratam a telemedicina, seja proibindo, seja liberando. Então, assim, então a gente tem um cardápio dos dois lados e eu acho que a atuação do legislativo tem que ser observada porque se sobrevier uma lei que é proibitiva ou libera, o Conselho Federal vai acabar, enfim, atrelado ao que foi fixado pelo Legislativo, né? Logicamente, assim, pode derrubar, pode alegar que não é competência do Legislativo, que é uma questão técnica muito sensível e seria competência do Conselho Federal, mas, inegavelmente, pode vir via legislativa essa regulação, né? Então, Eu acho eu particularmente acho muito difícil a gente retroceder nesse ponto. Eu acho que a telemedicina é uma tendência, eu acho que ela vai se expandir para as outras áreas. Então, eu acho sim, bem interessante, assim, é o que a gente falou, né? Mais um campo para advocacia. Eu acho bem interessante estudar essa questão regulatória, estudar a questão de proteção de dados, porque eu acho sim, que vai ter muito mercado para quem focar nesse campo com, em breve. com Porque certeza. agora, E assim, até para fechar, né, para a gente não abrir mais coisa, eu acho que assim, eu deixo 5 reflexões para a gente fechar essa live, que eu acho que são os seguintes, né? Primeiro, eu acho que essa questão de conflito de competência entre legislativo e, e órgãos técnicos, ela é muito interessante e pouco explorada no Brasil, né? Quais são os limites do nosso legislativo para adentrar em matérias como essa, né? Ou em matérias mesmo como proteção de dados, né? Tipo, você tem uma LGPD que foi debatida, discutida, etc. Mas você ainda assim vai ter que ter uma autoridade de proteção de dados lá diversas matérias. Então, assim, a mesma coisa vai acontecer na telemedicina. Pode vir uma lei que vai regular, mas você ainda vai precisar do Conselho Federal, do Ministério da Saúde, da Anvisa, de todo mundo. Então, assim, esses limites, eles são muito cinzentos, assim. E aí a gente tem que ter cuidado. O segundo ponto, telemedicina é muito mais que só aplicativo de consulta e tudo mais. Se a gente pensar do que eu estava falando agora, dos dispositivos médicos, né? Do dispositivo de um diabético que manda todos os dados daquele diabético automaticamente para o médico dele, né? A proteção de dados desse banco de dados é muito relevante, né? E se a gente pensar a nível SUS, o banco de dados do SUS é absurdo, né? Então, assim, quem vai regular o tratamento desses dados do SUS com o progressivo aumento do uso de mecanismos digitais dentro de saúde pública, dentro da medicina em si. Então, é um tema, mais um tema a ser endereçado pelos especialistas em proteção de dados, né, dentro da área da saúde. Terceiro, eu acho que a gente tem que usar, de fato, a pandemia e essa situação de agora como laboratório de teste. E eu acho que, assim, toda a experiência que puder ser coletada, formalizada e, enfim, incentivada a ser documentada nesse laboratório que a gente teve a experiência de ter, vai ser muito relevante para a futura regulação. Eu acho que a qualidade regulatória que pode ser alcançada com uma regulação do Conselho Federal de Medicina, ela vai ter um campo agora muito grande para ser explorada com a crise do corona. Então, assim, usar essa janela, como um dos seus seguidores falou, a crise acelera os processos, né? É usar essa crise como um laboratório de testes, né? Acelerar, eu acho até que talvez não seja o melhor termo, porque já tinha um processo em curso, mas eu diria que a crise vai ajudar a qualificar esse processo regulatório, né? Qualificar com uma experiência prática, o que é raro você ter antes de regular de fato a matéria. Então, a gente está tendo um laboratório muito interessante. Quarto ponto é que o advogado que trabalha com regulação, Isa, hoje, tem que saber a análise de impacto regulatório. Tem que saber o que é, quais são as fases e tem que saber trabalhar com isso. Assim. E não só o advogado de regulação, o advogado de direito público, o advogado que trabalha com questões societárias relacionadas à certificação, homologação, tudo relacionado a
entidades públicas e a adequação de normas de entidades públicas tem que ser observada. E eu acho que, por fim, a gente tem em curso no nosso sistema de regulação de saúde muita coisa ao mesmo tempo, tá? A própria questão dos dispositivos médicos, ela também está sendo debatida, só que na Anvisa. Então, assim, uma coisa incrível que eu estudei para um caso esses dias é uma pílula que é digital, que você toma e ela escaneia o seu suco gástrico, que faz como se fosse uma endoscopia, uma pílula que você toma e vai mandando os dados para o seu médico enquanto ela está passando pelo seu tubo digestivo. Então, assim, a medicina evoluiu muito. Então, a nossa regulação ela precisa estar aderente, seja a nível Ministério da Saúde, seja a nível Anvisa, seja a nível conselhos, a todas essas novidades que vão surgir. Até para a gente se preparar para quê? Para a judicialização, para o que vai vir disso tudo. Então, assim, eu acho que esse bate-papo abre vários outros bate-papos, mas acho que, assim, para fechar isso, a gente tinha uma regulação em curso que vai ser acelerada, vai ser qualificada com a crise do corona, né? Telemedicina não é proibido de maneira assim, geral, ela só tem um vácuo regulatório. E no vácuo regulatório você tem um risco muito grande de exercer a atividade. Então, por isso que a gente precisa da regulação. Então, é aguardar as cenas dos próximos capítulos, basicamente. Isa, tá sem som. Eu pelo menos, não tô ouvindo. Não. A live, ela geralmente, ainda mais com muita, claro. Enfim, em nome da Isa, porque o som deu algum problema, eu agradecer a todo mundo que viu essa live. Ela vai ficar disponível depois, para quem quiser assistir completa, para quem quiser ouvir completa, no Instagram TV e no podcast. E, enfim, agradecer a todos. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu queria dizer para vocês que a série do New Law, ela continua, então a gente tem essa semana outras lives para serem acompanhadas, para vocês verem o horário e quem vão ser os entrevistados. É só entrar na página do New Law e a Isa está, enfim, salientando também para vocês curtirem a página do Laboratório de Regulação da UERJ, que a gente está tratando de vários temas interessantes, né? Para quem não conhece, é @UERJReg. E estamos à disposição, gente. Muito obrigada por estar com a gente nessa segunda-feira e acompanhe o New Law para as próximas lives e para as novidades da semana. Muito obrigada. Tchau, Isa. Obrigada, viu? Imagina, tá tudo certo.